Alerta na saúde. Cidades da macro-região vivem explosão de casos de dengue. Prefeituras intensificam ações de combate ao mosquito, mas cobram participação e conscientização de toda a sociedade. As notificações tiveram crescimento expressivo em todo o país em comparação ao ano passado. O Ministério da Saúde, inclusive, anunciou a instalação do Centro de Operações de Emergências de Arboviroses, que vai monitorar mortes e casos graves de dengue, zika e chikungunya. A região sudeste é a segunda mais afetada pelo mosquito. Em Jaboticabal, em apenas uma semana, foram confirmados 147 casos de dengue. No total, agora são 457. A Eliana e o Douglas entraram para a estatística. Muita dor no corpo, no olho, na bola do olho, na dor de cabeça, náusea. E aí eu vim fazer o teste, mas já estava no quarto ou quinto dia. Aí deu positivo. Agora hoje eu vim repetir o exame. Ontem eu comecei a sentir uma dor no corpo, uma coisa nesse sentido. E quando deu de tardezinha começou febre. Aí uma dor no corpo, febre. Aí eu arrisquei vir para cá hoje, né? Vamos ver para fazer o resultado, para saber se é mesmo ou não. Nós tivemos um aumento significativo dos números que nós tínhamos. Estamos ainda abaixo da região, pelo menos o que é apresentado para a gente pelos dados oficiais. Porém, independentemente disso, é agravante para a gente pensar que os números aumentam. E o nosso objetivo, obviamente, é controlar, está sendo esse feito o trabalho. O nosso trabalho está em campo, no processo da conscientização, da visita dos nossos agentes de endemias. Temos ainda as práticas do arrastão, iniciamos há 7 dias o Fumacê. Nós fizemos um levantamento de fevereiro e um comparativo com a primeira quinzena de março. E nós identificamos um crescente levantamento do número de dengues, onde em fevereiro nós tivemos 7,5%, aproximadamente 8%, né, de casos, e já na primeira quinzena de março identificamos um levantamento de 15%. Né? Então, assim, comparando com 28 dias para 14 dias, houve a dobra desse fluxo. A Prefeitura tem realizado mutirões de limpeza por toda a cidade. No mês passado, foram recolhidas mais de 230 toneladas de materiais inservíveis, que poderiam servir de criadouro para o mosquito. E para desafogar a UPA, foi criado o Centro de Apoio ao Atendimento à Dengue, uma estratégia semelhante à da Covid-19. Ele foi criado aqui no CIAF 8, no Parque das Araras, né? Exatamente porque o prédio ele tem uma estrutura que é receptiva, a arquitetura do prédio ela acaba nos atendendo às necessidades, principalmente para a soroterapia, como nós temos 2 salas e 2 salas de atendimento médica. A gente consegue fazer com que o paciente tenha diminuição do tempo no atendimento, seja mais célere o processo para a medicalização e nesse sentido ele consegue ter o quê? Um diagnóstico também mais preciso e rápido. O pessoal chega muito debilitado, né, causando dores no intestino, dores abdominais, febre, dores no corpo, dores ao redor dos olhos, nas juntas, né? Caso haja algum vizinho, algum parente próximo que tenha tido a dengue e tudo mais, procurar também o atendimento, porque nós realizamos as notificações e as subnotificações, porque aí esses dados a gente consegue, junto aos departamentos do município, verificar e poder agir também contra essa endemia. Toda a macro-região está em alerta com a explosão de casos da doença. Taquaritinga é uma das cidades que também precisou reforçar as ações contra o mosquito. Para se ter uma ideia, no ano passado inteiro, o município registrou 460 casos de dengue. Só nesse ano até agora, as confirmações já passam de 3.200. Por isso, as autoridades reforçam a importância da população entrar nessa luta. É importante que todos nós tenhamos essa vontade, tenhamos essa participação. Se não houver mãos dadas nesse momento, aquela ideia de que ninguém solta a mão de ninguém, a gente não vai conseguir controlar. Os números vão aumentar e a gente está vendo isso também na nossa regional. Lembrando que a dengue é um problema sério no Brasil desde o século XIX. É um problema de saúde pública, mas é um problema de higienização, de asseio do espaço onde a gente vive. Se a gente trabalhar de maneira muito eficiente, consciente, a eficácia acontece. Em Altinópolis, a Secretaria da Educação abraçou a causa e colocou o Exército das Crianças nas ruas. Guiadas pelos professores, elas levam a conscientização a todos os cantos da cidade. A dengue é um bicho que pode causar muitas doenças. Podemos ficar até internado. Muito perigo, tomem cuidados, não deixem água parada em vários locais. Os agentes da secretaria, eles vão nas escolas, realizam orientações para os alunos e a partir
partir daí, os professores vão desenvolvendo essas atividades que levam essas ações. As famílias, eles participam efetivamente, visto que as crianças precisam levar algo assim de casa, de informações para as escolas, para os professores, né, de como que os pais realizam em casa essa proteção. Os alunos da Rede Municipal de Ensino estudam sobre o comportamento do hospedeiro e da epidemia, produzem cartazes, pintam faixas e vão para as ruas em passeata. A gente vem trabalhando com essas crianças pequenas, né, e ao longo aí da passagem pelo ensino fundamental, né, pela questão da adolescência, eles vão criando essa consciência e vão formando aí cidadão consciente, né? Eu acho que esse que é o objetivo. Alice Carvalho, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. Continuamos a falar sobre dengue agora com Leonardo Terra, especialista em administração pública. Leonardo, pode ser polêmico tocar no assunto, mas de repente a resposta para a crise da dengue esteja em remanejar verba da saúde para outra área. Explica que estratégia seria essa para a gente. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores do Jornal da Clube. Então, é uma possibilidade. Existe uma prática muito recorrente no Brasil em sempre se atacar os sintomas de um problema e não a sua causa, né? Quando a gente está falando de dengue, nós estamos falando aí de uma proliferação desenfreada do mosquito que acaba provocando esse tipo de crise, esse tipo de epidemia que nós estamos vivendo aqui nesse momento. E quando a gente faz um remanejamento de recursos para evitar o problema, por exemplo, levando esses recursos para infraestrutura, para os processos de limpeza, para limpar a boca de lobo, para limpar parques, para fazer aí iniciativas que reduzam drasticamente os criadouros desse mosquito, nós temos aí a possibilidade de evitar que as pessoas adoeçam e que incorra num custo elevado, porque a saúde tem um custo muito mais elevado, né, o tratamento secundário e terciário da dengue, do que, por exemplo, a gente tratar matando o problema na raiz, né, eliminando as causas da doença, evitando que as pessoas fiquem doentes. Leonardo, você citou aí que saúde custa caro e custa mesmo, né? Mas claro, ela é obviamente necessária, né? Sim. Isso é óbvio. Agora, a gente tem percebido que os postos de saúde de algumas cidades já estão ficando lotados ali por conta desse atendimento de sintomas da dengue. São muitos anos atacando, então, o problema de maneira equivocada, talvez? Com certeza, existe essa prática de olhar sempre para as consequências, né? Eu vejo que vai chover muito, eu já injeto uma quantia enorme de recursos na saúde, esperando receber muitas pessoas no posto de saúde, em vez de observar a causa raiz do problema e evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Que a gente trabalhar na parte preventiva, evitando que os mosquitos se procriem nessa quantidade e assim possibilitando que a gente tenha aí menos pessoas doentes utilizando o sistema de saúde. E quando se tem uma epidemia por dengue, quase todas as prefeituras sofrem. E como nós estamos numa macro-região de Ribeirão Preto, dá para trabalhar coletivamente esse problema? Com certeza, deveria ser uma ação em conjunto, até porque você precisa evitar que os doentes se desloquem para evitar que haja aí uma contaminação em massa, né, nos arredores das outras cidades. Então, eu acredito que sim, precisa de uma coordenação e um trabalho conjunto para reduzir os impactos de uma epidemia como essa. Vamos utilizar o exemplo de Altinópolis. Lá as crianças estão indo para as ruas para conscientizar os outros moradores. O que isso significa? É um ato realmente que traz um significado importante. Com certeza, nós temos aí uma mobilização da própria sociedade em busca de evitar e combater a causa raiz do problema, que é a proliferação do mosquito. Essa ação das crianças deveria ser expandida inclusive para os adultos. Elas estão dando um exemplo para a população adulta de quais iniciativas nós precisaríamos tomar para evitar que as pessoas adoeçam e superlotem os postos de saúde. E a gente sempre fala, né, a prefeitura tem a parcela de culpa do poder público que não cuida dos seus lotes, obviamente públicos, né, a limpeza de boca de lobo. Agora, tem também na outra ponta a própria população que às vezes também não colabora, né? Com certeza, há um descuido, né? Tem a questão das limpezas das suas calhas, dos vasos e assim por diante, que contribuem aí para a redução da proliferação do mosquito. Uma epidemia ainda dentro da pandemia, vai ser fácil para os poderes públicos administrarem uma situação como essa? Com certeza não. Você tem um processo aí que é mais caro, né? Nós estamos encarecendo todo o tratamento, nós estamos superlotando os postos de saúde e isso daí, obviamente, repercute sobre a qualidade de vida da população. Para o poder público, dificulta algo que já estava difícil. Leonardo Terra, especialista em administração pública, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube e até a próxima.